Olá, pessoal! Aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de 2 e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com a Carol Célico. A Carol acabou de fundar, ela é CEO da Nini, que é uma marca de roupa maravilhosa, vocês têm que conferir. Ela também é fundadora da Fundação Amor Horizontal, que eu acho fantástico o modelo que eles têm, de como eles ajudam e apoiam iniciativas no Brasil todo. Ela também tem 2 filhos, uma filha e um filho, a Isabela e o Luca. Vocês têm que escutar ela falando sobre maternidade. Eu adoro, eu acho super inspirador. Ajuda muitas reflexões, né, da maternidade moderna. Eu acho que a Carol ajuda muita gente a pensar sobre isso. E o nosso papo de hoje, gente, a gente falou sobre tudo. Sobre empreender, sobre ser mãe, sobre perdas e ganhos, sobre pandemia, sobre tudo o que vocês podem imaginar. Então eu espero que vocês gostem do meu papo com a Carol. Foi uma honra falar com ela. Ela foi ultra generosa com o tempo, aberta, leve e verdadeira. Então eu espero que vocês gostem, tá bom, pessoal? Obrigada, um beijo! Gente, é que vocês não escutaram, eu comecei a gravar agora, mas a Carol me deu um mega elogio e eu fiquei super feliz e sem graça. Vou falar de novo, vou falar de novo que só a Gabi para merecer ter um podcast incrível desse, porque ela é uma mulher assim que eu sempre admirei muito, uma mulher um pouquinho mais velha só que eu, mas que eu tenho essa admiração como, sabe, uma irmã mais velha, talvez por ser a irmã mais velha da Mica, né? Do meio, mais velha que a Mica. É uma mulher que tem muita bagagem, muita cultura, inteligentíssima, e fora toda a experiência que ela teve com a mãe, que para mim, eu amo a Blê. Eu amo ela. Blê, como gente, adorei. Chama, né? Olha aqui, eu adorei. E assim, eu vou chamar a Carol todo dia aqui essa semana pra me alegrar. Porque eu tava fazendo uma piada outro dia. Sabe quando alguém te introduz para alguma coisa? Às vezes você lembra das coisas boas que você já fez, né? Porque eu acho que é tão fácil a gente esquecer um monte de coisa. Daí alguém te introduz e fala, pois é, olha só, tem tanta coisa boa, né? Alguém assim externo. Mas eu tô tão feliz, Carol, que você tá aqui. Eu tenho uma história da primeira vez que eu te conheci ao vivo, mas depois eu falo. Mas eu tô super feliz, eu te acompanho faz muito tempo, eu sinto que eu vi suas crianças crescerem, e desde pequenininhos, e eu fico super feliz da gente poder ter esse momento, porque como eu falei para você, as suas lives com a minha mãe, ali 2020, ápice da pandemia, eu amava, estava lá assim, de camarote, então eu fico feliz pelo tempo. Foi muito gostoso. Uma das coisas que eu tenho, poucas coisas a gente tem saudade desses anos, né? Mas uma delas são as lives, e as lives com a sua mãe são sempre muito agregadoras, assim. A gente vai digerindo o assunto, né? Pouco a pouco, durante aquela semana, durante o mês, parece que aquele assunto fica sendo absorvido por nós. Então, fico muito feliz mesmo. Tô com saudade de fazer live com ela, mas agora a gente faz podcast. Eu tenho um pouquinho dela em você, e aí fica nessa, né? A gente Não, eu até ficou adorei. melhorada dos nossos pais. Ai, olha, eu espero. Tipo, eu vejo assim, os meus meninos crescendo. Eu falo, nossa, tomara que vocês não peguem as paranoias, as inseguranças, as dúvidas. Tomara que vocês peguem as coisas boas. Eu rezo, juro. É verdade, acho que é uma das coisas que a gente mais, assim, que eu tento muito olhar aonde meus pais erraram e onde acertaram, claro, mas acho que a gente tem muita facilidade, como você estava falando, de ver os pontos negativos, né? A gente olha com mais facilidade, lembra mais rápido das coisas ruins que aconteceram muitas vezes, e eu acho que é isso, esse desafio da gente olhar o que eles erraram que eu não quero errar e que eu tenho a tendência de errar, porque isso está dentro de mim, da minha criação, da minha genética, e o que eu posso passar cada vez melhor para os meus filhos ainda serem melhores que eu. Eu acho que essa humildade, assim, da gente passar para os nossos filhos a humildade de olhar para os nossos erros, isso já é meio caminho andado para eles, né? Para eles crescerem com consciência de quem eles são, olhando, né, como alguém de fora. Olha, eu gosto muito de sair de mim e olhar e falar, o que a Caroline está fazendo agora? Por quê?
como, né? Então, acho que isso ajuda muito. Então, se a gente ensinar os nossos filhos a terem essa humildade, eles vão sempre melhorar e errar cada vez menos. Essa é a intenção da vida, né? Não, adorei. Eu acho que mostrar essa vulnerabilidade, né, assim, mostrar que nós não somos esses super-humanos, né, que a gente erra também e tudo bem. Mas, Carol, vamos começar do começo, tá, porque eu tenho 1000 Vamos. perguntas. Desculpa, já Porque foi, ó, não, não, eu adorei, porque acho que a nossa tendência é aprofundar coisas, assim, de lições de vida, e eu amo isso. Eu vivo para isso. Eu acho que uma até das minhas perguntas que eu tinha que tá na minha cabeça para você é essa questão, né, de como a gente lida com perdas, e também com a pandemia, com tudo isso que eu também te acompanhei. Mas você é uma pessoa que acabou muito cedo na sua vida tendo que lidar com muitas pressões externas, né. E acho que, assim, era, assim, pré-Instagram, né, pré-Instagram, pré-mídias pré-Twitter, acho. sociais. Era, né? Era. Porque E assim, porque é uma diferença muito grande hoje em dia, mas assim, o seu começo de você começar já, né, num público tão grande, como que foi isso para você administrar? Então, eu falo que tive várias vidas, né? Eu tô na minha, tipo, 7ª vida, parece, assim, a sensação é que, calma, teve aquela, daí teve aquela outra, e teve aquela outra. E que bom, né? Que bom que a gente pode mudar, melhorar e ter chances de evoluir, de, enfim, nos encontrarmos cada vez em nossas novas versões. Mas, realmente, eu casei, quer dizer, eu comecei a namorar com 15 anos. E eu comecei a namorar uma pessoa que, quando eu estava com 16, virou uma pessoa mundialmente conhecida, né? Então, era aquela coisa assim de você vai para todos os lugares e alguém reconhece, né, você, vê onde você está, e tudo isso vem com um peso, né, muito grande, porque eu falo que é igual a maternidade, Gá. A parte boa que eles viram, abraçam a gente, falam, mãe, te amo, ela é um pedacico, né? O dia a dia é aquele constante desafio de toma banho, faz a lição, vai não sei o quê, faz aquela, então aquela chatice, né? Eu falo para as crianças, eu tenho que ser assim porque eu sou mãe. Então, eu acho que é um pouquinho isso. A gente vê de quem tá fora, vê a parte boa e fala assim, ai, que máximo, né? Morar fora, nossa, morar na Europa, morar nos Estados Unidos, morar não sei aonde, ai, que luxo, ai, eles estão aqui, ó, na capa da revista. Então, tudo isso parece um luxo, mas é a pontinha do iceberg, porque as coisas negativas, pesadas, difíceis, são todo o iceberg que está ali embaixo, né? Acho que o julgamento é algo assim muito forte, né? O que as pessoas estão falando sobre você, porque as pessoas não estão falando, ai, que linda que ela é, que lindos que eles são, elas estão indo muito mais abaixo, né? Elas estão julgando, ai, mas essa roupa, ai, mas essa maquiagem, ai, mas esse cabelo, ai, mas tá gorda, ai, mas tá magra. Ai, tudo sempre é muita, muita crítica. E eu acho que eu consegui, assim, superar muito, porque eu tive uma criação com muitas críticas. A minha mãe foi uma mãe muito exigente. Ela teve uma educação da minha avó muito exigente. E ela sempre foi muito exigente comigo também, né? Então, eu acho que eu consegui lidar com isso por causa desse background, dessa criação que eu tive com a minha mãe, de conseguir superar as críticas, porque realmente é muito pesado. E eu era muito nova, né? Talvez se fosse um pouquinho mais velha, se fosse hoje, vamos supor, é outra cabeça, né? Fora que é outro mundo, é outra maneira de você tem canais para expor a sua vertente, ao seu lado da história, você pode escolher se você quer falar algo ou não. E eu acho que eu também sempre tive um pouco essa postura de me proteger mais, de falar menos, de dar menos justificativas, porque eu falo sim, sempre penso, dá muita vontade, né? Sempre que as pessoas falam alguma coisa, ou você sabe que teve uma crítica, você sabe que teve um julgamento, seja de uma ou seja de 1 milhão de pessoas, a vontade é de você ir lá e se defender, né? É a primeira coisa. Ah, vem aqui, vocês, né, não sabem de nada, porque vocês não viram isso, porque vocês não sabem daquilo. E o que eu sempre fiz foi o oposto disso. Então, sempre fiquei mais retraída, mais quieta, e sempre deixei que o meu silêncio fizesse
fosse o meu julgamento, né? As pessoas me julgassem através desse silêncio. Eu acho que foi algo bom que eu construí assim até hoje, de sempre que tem uma polêmica, eu sempre me retraio, fico ali quieta, porque eu falo, se eu for falar, vai virar ainda uma bola de neve maior. E quantas pessoas eu posso acabar expondo e machucando, né? Então, sempre penso muito nos meus filhos hoje, né? A gente, como mãe, eles viram a parte, o cerne, né, da prioridade aqui nossa. Então, sempre penso, o que vai chegar para os meus filhos? Será que eles vão entender? Será que eles vão ter maturidade para absorver aquilo? Então, acho que isso é o primordial. Mas realmente foi muito nova, muito cedo. É porque eu fico pensando, né, eu acho que assim, de novo, aquelas que já acham que é super sua amiga íntima, porque eu te acompanho faz tanto Mas tempo, você mas assim, eu adoro. mas vendo a minha sensação, né, que eu tenho é que você é perfeccionista, então, tipo, Uhum, você quer fazer as coisas assim, né, super. tipo, com a sua nova marca ou mesmo com a fundação, com tudo que você faz, tudo tem que ser muito bem feito. Eu acho que agora faz mais sentido você falando dessa exigência, É. né, de como você cresceu. Então eu imagino que essa escolha de falar: "Não vou me manifestar", né, porque eu também fico pensando nisso, tipo, eu não quero dar palco para a loucura alheia, né. Exato. Aí você dá palco, você dá espaço para um negócio que nem é importante ou verdadeiro. Mas aí para você, assim, para você resolver isso na sua cabeça, como que você faz esse processo de resolver: "Olha, pode me machucar, eu não estou imune, mas eu preciso viver minha vida". Então como que você processa isso? Eu acho que eu preciso muito exatamente disso que você falou, o processo. Eu preciso de um tempo para processar. Eu não sou um computador rápido, eu não sou o super iPhone novo, então assim, eu preciso de um tempo para entender o que está acontecendo, sabe? Então eu sempre escuto. A primeira coisa que eu faço é a escuta. Então, por que essa pessoa decidiu fazer isso ou falar aquilo? Calma, da onde veio isso? Ah, tá. É um veículo de fofoca. Ou, ah, Hum, tá. É uma pessoa imatura e insegura. Ou, ah, tá. Ela tá vivendo um momento que ela precisa disso. Enfim, eu tento sempre, acho que, escutar o outro, entender da onde veio e por que veio isso. Daí isso acho que já dá uma acalmada na gente, no sentido de que a raiva, que eu também tento é, deixar vir, sabe? Acho que tem uhum. muito assim essa facilidade em mim, com esse perfeccionismo também, que é algo que eu luto todo dia, porque eu não quero ser perfeita e eu acabo querendo ser perfeita sem querer, né? Então, por essa construção toda, mas não sou longe de mim, muita gente que me encontra assim, admirador, seguidor. Ai, Carol, como você é perfeita. A primeira coisa, tipo, eu faço aquela cara de espanto, assim, eu falo, não sou, você não sabe, não sou longe de ser perfeita. E essa coisa da humildade que a gente estava falando, né? Que as pessoas preferem ver a gente como a pontinha do iceberg, né? Como Uhum. aquela coisa bonita, e na verdade deixam de ver o resto. E aí, quando vão querer ver o resto, eles vão por esses caminhos tão tortuosos, né? Uns caminhos Uhum. difíceis até das pessoas entenderem o porquê daquilo, e aí isso vira uma grande bola de neve, uma grande fofoca, um grande escândalo. Mas o processo é esse, a escuta do outro, depois entender que eu posso ter raiva, que eu posso ficar chateada que aquilo aconteceu, que eu tenho o direito de me sentir triste, Uhum. me sentir acuada, me sentir angustiada, enfim, deixar os sentimentos virem, acho que isso ajuda muito. Ter alguém para falar da nossa confiança, né? Acho que hoje é o Eduardo, meu marido, que é a pessoa que está mais próxima a mim, então a primeira pessoa você não sabe, aconteceu isso, eu tô com vontade de não sei o que, eu vou falar, e ele é sempre essa pessoa que ajuda, né? Ele poderia ser um perfil de pessoa que, nossa, que absurdo, nossa, você não merece isso, realmente, ele para, calma, respira e se acalma. Então, não responde. Então, ele me ajuda a manter essa, essa compostura, vai. Acho que Sim. ele me ajuda. E aí, acho que é isso, Gá. A gente entender o outro e realmente entender que quanto mais eu falar, mais eu vou me expor, porque eu Uhum. posso falar uma coisa que vai
me justificar e que as pessoas vão gostar de ouvir, porque isso dá, eu falo, o maior engajamento que tem são as fofocas. Nossa, o dia que eu descobri isso, eu falei, gente, eu sou uma boba, eu sou uma boba, isso sim, porque eu não uso engajamento a meu favor, eu não uso, né? Poderia muito bem usar, mas não, fica sem engajamento, mas fica sem a polêmica também. Então, acho que Não, mas eu adorei isso, porque uma coisa que, de novo, assim, te acompanhando, que eu gosto muito de ver é a sua relação com as crianças, né, com os 2. E eu adoro essa parte, né, que você fala de tem algumas coisas que tem que fazer em casa, né, então tem uma estrutura, mas também tem muito amor, tem muito carinho, muita compreensão, né, humildade, e eu sou muito fã disso, porque eu compartilho dessa estrutura, me ajuda também. Já houve momentos, assim, para você que você sentiu que você teve que às vezes, antecipar uma conversa com as crianças, porque você sabia que elas poderiam escutar alguma coisa em algum lugar, e aí para você falou: "Putz, eu vou ter que repensar aqui como conversar algo que pode ser mais difícil, né, pra criança daquela idade, mas eu tenho que antecipar essa conversa". sim, Gá, bastante, assim, primeiro que eu sou uma mãe, assim, que eu postergo as coisas, porque eu quero preservar os meus filhos, então, para protegê-los, eu não vou sair falando de um assunto, vamos supor, pedofilia, quando os meus filhos têm 5, 6 anos de idade, porque eu vou assustá-los, eles não estão prontos para ouvir, eles vão ficar, vão viver muito mais milindrados, enfim. Então, eu sou de tomar cuidado para não antecipar assuntos que meus filhos talvez não estejam prontos. Isso é sempre um ponto de atenção para mim, assim, como mãe. Mas já houveram várias vezes que eu percebi que eles poderiam escutar alguma coisa sobre algum assunto que talvez eu nunca tinha falado para eles. E aí eu tive Hum. sim que sentar e conversar. Normalmente, assim, eu tenho o Luca vai fazer 14 anos e a Isabela 11. Os dois, eles têm uma idade, assim, os dois têm uma maturidade muito similar, tá? Mesmo que a Isabela é mais nova e o Luca mais velho, primeiro porque as meninas acabam se desenvolvendo um pouquinho mais rápido, vamos Sim, dizer sim. assim, natural, Uhum. total natureza, nada de preferência nem nada disso, mas realmente, assim, a Isabela tem uma maturidade para conseguir entender algumas coisas que o Luca está entendendo, e outros assuntos não, né? Alguns assuntos mais ligados à parte sexual e tudo, é só o Luca, assim, eu evito para não explorar algo nela que Uhum. ainda não está na hora. Mas existem muitos assuntos que os dois vão entender. Então, esses assuntos que os dois vão entender, eu gosto de falar às claras com os Hum. dois. Eu uso sempre assim uma linguagem adulta, digamos, peraí, uma linguagem que eles vão entender, mas ao mesmo tempo com uma calma e um profissionalismo mais adulto, sabe? Eu sempre tento trazer um tom de conversa mais adulto para eles, para que simplesmente pela organização do raciocínio. Eu acho que é mais Hum. fácil eles raciocinarem um pouco mais parecidos comigo do que eu ficar querendo deixar muito lúdico o negócio, sabe? Então, eu sempre tive essa conversa meio assim, quase de igual para igual, só que preservando alguns aspectos. Eu também não acho que a gente tem que falar tudo, absolutamente tudo, Uhum. porque existe também a minha privacidade, existem assuntos que eu não preciso expor para os meus filhos, porque eles não. É minha privacidade, é meu momento, é Uhum. minha vida. E meus filhos e meu marido, eles sabem muito que eu preciso desse momento, Carol, com ela mesma. Então, os dois, assim, tanto as crianças como meu marido, eles me respeitam muito. Eu tenho meus momentos de estar com eles, tenho meus momentos de estar eu e um deles, né, só um dos filhos, ou só com o marido. Tenho um momento de estar com as amigas e tenho o meu momento de estar sozinha. Então, lá em casa, assim, eles sabem que eu preciso disso. E eu ensino isso até para eles terem o momento deles e eu respeito o momento deles sozinhos também. Acho que essa coisa de ter a individualidade é algo muito rico, né, para o desenvolvimento pessoal de cada um. Então, é algo que eu prezo muito lá em casa. Eu adorei essa parte dessa parte do momento sozinho, né. Vou pensar também aqui com os meus, eles ainda são um pouquinho menores, né, 7 e 5 agora, mas eu acho que é importante isso, você se sentir suficiente, né. E aí você trabalhando isso, assim,
com os seus filhos, também foi para você algo importante eles verem você como: "Olha, a minha mãe está aqui, mas ela também trabalha e ela ama o que ela faz", ou você também compartilha da famosa culpa, né, de às vezes não estar presente em todos os momentos que você gostaria? Como que você negocia? Porque se eu olhar a lista de coisas que você fez e faz na vida, eu não sei que horas. Dizem Então, as tipo, minhas amigas como que você resolve isso? Explica, dá a receita. Dizem que as minhas amigas que eu durmo pouco. Eu acho que eu dormi muitos anos pouco. Hoje algumas estão tendo filho, estão, né, vivendo a experiência de recém-nascido e estão entendendo o porquê que eu aguentei dormir pouco, porque simplesmente 4 horas era uma grande conquista, né, era maravilhoso. Mas brincadeiras à parte, assim, da questão da culpa, né, com as crianças que você me perguntou. Hoje, como eles são um pouquinho mais velhos, eu compartilho muito de quanto que muitas vezes eu preciso me dedicar mais ao trabalho e quanto que muitas vezes eu não preciso me dedicar tanto assim e eu posso estar com eles. Então, por exemplo, agora na abertura da Nini, eu falei para eles, eu falei, olha, a mamãe vai lançar a empresa, eles acompanharam desde o início, né? Tudo, assim, eu faço eles participarem bastante. Olha, nome, por que a mamãe está fazendo uma marca nova? Por que a mamãe está criando isso? O que vai ter? Eles foram muito assim, o estalo que deu em mim de começar veio muito por causa deles, né? Por causa do tamanho deles, que eu sentia muita falta no mercado. Então, o tamanho que eu criei do 32, que era algo que eu queria, as peças que eles usam. Então, tem muito deles em tudo da minha história. Então, eles se sentem muito prestigiados também. Acho que isso ajuda. E eu expliquei para eles, eu falei, olha, primeiro, vocês estão muito grandes. Então, a partir de agora, eu vou continuar levando vocês, porque isso me ajuda a acordar, me ajuda a levantar, me ajuda, né, a continuar com a minha rotina, mas eu não vou conseguir buscar vocês como eu buscava. Então, talvez eu vou buscar vocês algum dia, mas eu não vou buscar quase todos como eu buscava, né? E eu acho que eu sinto assim, que eu fiz tudo o que eu tinha para fazer. Acho que na vida de nós mães, a gente tem que se sentir seguras, assim, que a gente fez o nosso melhor dentro daquilo que é o que a gente pode fazer. Então, dentro do que eu tive nos anos passados, eu pude levar meus filhos, eu pude buscar, como outras mães não podem, mas isso, na minha realidade, foi o que eu precisava fazer, foi o que eu queria fazer, foi o que eu sentia que eles precisavam de mim naquela época, naquele momento, pelo perfil dos meus filhos, entendeu? Então, acho que a gente tem que olhar muito, parar um pouco desses rótulos e dessas regras, assim, generalizadas e enormes de, mãe precisa fazer isso, a outra mãe está indo buscar e eu não tô, a culpa vem muito dessa comparação. Então, se a gente tirar e olhar para a nossa vida, olhar para o nosso umbigo, às vezes é muito mais vantajoso, né? A gente ser um pouco egoísta e olhar para a gente, olhar para esse momento de vida nosso, qual é o perfil da nossa família, qual é o meu trabalho, quais são as partes boas, né, que eu tenho, vamos supor, eu tenho quem ajude também, eu tenho quem não ajude, eu preciso. Então, acho que olhar para a situação individual ajuda nessa questão de culpa. E hoje eu falo muito abertamente, como eu estava te falando, eu falo, olha, agora eu não vou pegar. Pode ser que eu volte a pegar às vezes, pode ser que eu não pegue mais, porque vocês também, né, nem dão valor, mas agora eu falei para eles, eu tô levando vocês na escola, vocês não estão nem aí que eu tô levando, entendeu? Não, mãe, pode levar, a gente quer que você leve. Não, mãe, por favor, vai, a gente gosta. Eu falo, vocês nem olham na minha cara, nem conversam comigo. Então, acho que tem essa liberdade também de brincar com isso, sabe? E tudo, assim, tem coisas que eu falo muito no tom da brincadeira, algo que eles adoram, assim. Eu dou umas broncas e dou umas risadas junto. Tem umas broncas que eu dou que eu viro essa mãe um pouco mais... A gente construiu uma relação de muita intimidade, assim. Eu amo a relação que eu construí, principalmente nesses últimos anos com os meus filhos. Não por causa da minha vida pessoal, que mudou nos últimos anos, mas talvez contribuiu também, mas muito pela idade deles. Eu acho que essa idade deles, desses últimos anos, foi uma idade muito gostosa para a gente
enfim, crescer e construir algo mais sólido, de maior contato. Nossa, tô falando demais, hein? Não, 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 pode não, imagina. Mas uma das coisas porque eu penso muito nisso, assim, né, eu quero que para sempre meus filhos tenham a relação que eu tenho com a minha mãe e com meu pai, que é que eu quero contar para eles, né, coisas Uhum. ou coisas que estão me chateando ou compartilhar coisas boas. E eu acho que essa intimidade, né, que você falou, porque a gente, né, ama os filhos, com certeza, mas existe uma personalidade, somos seres humanos, né, então assim, como que entender como cada um compartilha, o que cada um precisa e não ter essas generalizações aí que você falou que são tão, né, perigosas para Exato. tantas pessoas. E aí no longo prazo, Carol, desde que eles porque de novo, você teve eles, você era assim, menina, Era muito, uma muito e continua criança com cara de menina, praticamente. né, mas assim, mas eu acho que assim, minha mãe também teve a gente super nova, né, ela casou com 19, teve a Carol com 21, eu 24, a Mica 26. E aí eu tive os meus com 30 e 33, né, então assim, totalmente diferente. Você sente às vezes que tem benefícios em ter sido mãe, assim, pré-Instagram, pré essa loucura de maternidade, todo mundo falando o que que tem que fazer, como tem que fazer. Quais são as vantagens de meio que não ter ficado nessa maluquice ali na hora que as crianças nasceram? Nossa, não, esses grupos de WhatsApp de mães, toda vez que me falam que vão me botar em um, eu falo que eu não vou Não. entrar, porque eu não quero, porque eu não tenho tempo, porque os meus filhos estão grandes, eu invento qualquer desculpa, porque eu falo, gente, não dá. Porque acho que acontece tem uma abertura muito maior para a gente se comparar, né? Isso acho que é uma vantagem de ter tido eles mais novinhos. Eu tive o Luca com 21 e a Bela com 24, bem próximo ali da sua mãe, da idade que sua mãe teve vocês também. E, assim, por um lado, eu acho que foi muito bom, porque eu tenho umas memórias muito frescas da minha infância, da minha adolescência, e parece que elas estão muito frescas e vivas nos momentos com eles. Então você vai amadurecendo e você vai evoluindo. Eu falo que filho é a maior terapia da nossa vida, porque você olha você repetindo o que seus pais fizeram, que você não gostou, e aí você perdoa os seus pais, e ao mesmo Hum. tempo você tenta mudar, e aí você vê os seus filhos fazendo algo que você fez, e aí você se identifica e se lembra que você sentiu aquilo também. Por exemplo, uma das coisas que eu mais senti foi durante o período de separação. O período que os meus pais se separaram, tecnicamente, e na minha memória, eu não tinha sofrido. Não tinha sofrido nada. Tinha, tá ótimo, meus pais se separaram, viraram melhores amigos, criaram uma história para mim meio fantasia, que eu acho que criaram e eu também, como criança, fantasiei aquela história, tipo, tá tudo ótimo. E aí, quando os meus filhos choraram a minha separação com o pai, foi o momento que eu pude chorar a minha. Parece estranho dizer, tipo, como assim, Hum. Carol, você é adulta, virou criança? Não, mas eu permiti que os meus filhos sofressem, porque talvez eu deveria ter sofrido um pouquinho mais do que eu sofri, Uau. entendeu? Então, talvez eu resgatei, eu fiz uma terapia ali dentro de casa, e eu faço muito essas experiências com as crianças. Eu acho que como a minha criação foi muito mais rígida do que eu tenho com os meus filhos, e mais assim, não, caiu, levantou. Eu já caiu, filho, tá doendo, né? Ixi, doeu. Nossa, vem aqui que eu vou te ajudar. Pera, vamos ver o machucado. Então, acho que eu tenho um pouquinho mais, eu desenvolvi um pouquinho mais isso com os meus e permitir que doa e permitir também olhar, porque né, vamos continuar caminhando ali onde estava perigoso ou vamos parar de caminhar ali para não se machucar Hum. de novo? E ao mesmo tempo, o que a gente pode fazer com esse machucado, né? O que a gente pode, para onde a gente pode ir com ele? Então, todo esse know-how, né? Ele veio com um desenvolvimento meu, acho que também eu amo terapia, já fiz muita terapia, ainda faço esporadicamente, mas eu faço. Meus filhos eu levei para terapia pequenos, porque eu achava assim, quando eu tive a Isabela, eu achava que o Luca ia ter ciúme. E aí eu quis prepará-lo para a Isabela. E aí ele começou a ter experiência na terapia também.
Então, todas essas questões assim com as crianças são momentos de muita intensidade e profundidade de elaborar os nossos sentimentos, elaborar os nossos raciocínios, as nossas dores. Eu acho que eu pulei a pergunta toda, né? Tipo, Não, eu acho que foi maravilhoso isso que você falou, maravilhoso. Que insight esse de que o jeito que você falou, eu achei muito poderoso, que você chorou a separação de seus pais quando seus filhos choraram a separação. Eu acho isso, nossa, eu fiquei, isso tá na minha cabeça agora pensando, porque eu fiquei pensando assim, será que isso também tem a ver, né, com o que você tá falando, como você foi criada? Então, que era assim, essa ideia de caiu, levanta, né, de vamos para frente. Você, eu imagino também que você queria apoiar seus pais, estar ali. Você, como já, imagino que já era uma criança responsável, né, pensando assim nos outros. Então, você provavelmente também não queria que a sua dor chamasse mais atenção do que o que estava acontecendo. Mas aí você pensar em como permitir e dar o espaço para os seus filhos, né. E aí quais foram conversas ou reflexões você chegou a compartilhar com eles que você estava pensando um pouco na sua história, no que tinha acontecido com você, vocês trocaram isso? eu falei muito assim para eles, no momento da tristeza, né? É um luto, né? Querendo ou não, é uma perda, algo que acabou, né? Que se perdeu, que rompeu. Então eu abracei muito eles de falar, bom, pode chorar. Eu falei, pode chorar. A primeira coisa, assim, quando eu perdi meu pai também, e eu falei, e as crianças sentiram, foi a primeira coisa. Eu falei, pode chorar. O Luca tava segurando, eu falei, pode chorar. Agora, não, agora você vai chorar. Aí ele, não, mãe, eu tô bem, eu tô bem. Não, pode chorar. Chora, chora logo. Chora logo que dói menos, sabe assim? Mas eu acho que sim, eu consegui falar um pouco com as crianças de mim também, mas não na hora que tá acontecendo aquela Uhum. dor, sabe? Depois de um tempo. Acho que tudo tem a hora certa, a gente não tem que se apressar. Voltando naquilo que a gente falou um pouquinho antes, né? A gente tem o tempo de falar para a idade certa, na hora certa. Então, também sempre tive muita cautela em o que eu vou passar para os meus filhos da minha dor, porque eles também vão ter essa percepção de, ai meu Deus, coitada da minha mãe, eu não posso sofrer, então acho que mostrar que a gente está num lugar de segurança, que a gente viveu como eles isso e a gente chegou até aqui, isso estimula muito a criança, né? De, Hum. olha, eu também passei por isso e eu cheguei até aqui, tá tudo bem, deu tudo certo. Isso também traz segurança de falar, nossa, eu vou ser igual a minha mãe também, porque tem muito isso, principalmente na idade dos meus. É muito a Isabela quer ser igual a mim, o Luca quer ser igual ao pai, e ao mesmo tempo eles têm coisas de um e de outro que os dois querem ter, né? Então é muito legal isso. E o que eu permito muito, principalmente na minha casa, que as crianças têm referências de pais expostos publicamente, é a pressão que eles têm e que eles vão ter neles mesmos de serem Hum. alguém tanto quanto os pais, né? Ou Hum. querem ser até mais que os pais, e aquilo vira uma coisa meio frustrante, né? Porque eles nunca vão ser igual, porque eles são eles. E é o que eu sempre falo. Eu falo, Luca, você não é o Kaká, você é o Luca. E eu e o seu pai amamos você por você ser o Luca. Isabela também. Isabela, você não é a Caroline, você é a Isabela. Tanto que quando o Luca começou a fazer aulinha de futebol e tudo, tinham muitos professores e amiguinhos falavam, Cacazinho, ai não, Cacazinho. Um Hum. belo dia eu tava na torcida, eu virei pro técnico e falei, olha, ele chama Luca. Você pode chamar ele Hum. de Luquinha, você pode chamar ele de Lucão, você pode chamar ele de Lulu, do que você quiser, menos de Cacá, porque vai atrapalhar, vai me atrapalhar. Meu trabalho em casa vai ficar mais pesado. Então me ajuda aí. Então acho que essa comunicação também é boa, né? A gente tá atenta às coisas que a gente pode tentar ajustar, né? Nossa, ótima sacada essa também de já pegar o técnico e falar: "Pausa, porque você está me atrapalhando aqui em casa". Minha mãe, ela visitou a gente aqui umas semanas atrás e ela estava falando para mim, né, que me deu a dica, né, de observação, falou: "Filha, é importante você falar para o Jack, o meu mais velho, né, que você não sabe a resposta de várias coisas, porque eu sou a rainha de vamos procurar, vamos investigar, eu não sossego até a gente conseguir entender algum fenômeno". E ela falou: "É bom você também falar: 'Não sei', e pronto", sabe, porque senão ele começou a desenvolver algumas,
alguns traços que ele é tipo, sabe tudo, sabe. Não, mas foi isso que eu falei, eu estava certo, e não tá, sabe. Então eu falei: "Será que eu tô falando desse jeito, e aí eu pareço a sabe tudo, e aí ele quer copiar isso, e a verdade é que eu não sei tudo, nem ele, nem ninguém", né. Então é exatamente isso que você falou, essa terapia, esse reflexo, esse espelho, mas também eu tento que isso não me deixe ficar numa espiral, né, tipo, que senão eu não consigo fazer nada. É verdade. Gabi, acabei de lembrar da sua pergunta da mãe. Falei, meu Deus, sabia que eu estava Qual? faltando uma pergunta. Que você me perguntou os prós e os contras, né, de ter sido mãe Ah, nova. A gente eu tinha vai vendo. esquecido. Mas só para falar, eu falei alguns prós de ter sido mãe nova. Também acho que é um pró, por exemplo, que eu consegui. Não tem regra, né? Então eu fiz primeiro a parte da família e hoje eu estou fazendo a parte profissional. Então tá dando Hum, certo ao mesmo tempo, né? E tem gente que faz isso, faz primeiro a parte profissional, depois família, depois volta para o profissional. E aí eu acho que tem essa parte boa, que também é uma parte ruim no sentido de que eu também tive que me dedicar muito mais à família e curti muito menos com as minhas amigas, eu hum, curti menos de época de balada, de época de ser jovem, de ser adolescente, essa época toda eu tive muito encurtada, né, na minha vida. Eu hum. vivi muito, assim, um glimpse, né, um pouquinho só disso. E aí eu fui viver isso um pouco mais quando eu me separei. E aí vivi assim uns 6 meses, no máximo um ano que eu fiquei solteira, que eu vivi um pouco, mas com todos as responsabilidades da maternidade, da vida adulta, das contas a pagar, enfim, Sim. tudo isso, que não era muito o cenário ideal, mas acabei vivendo dessa forma. E acho que a parte ruim também é que as crianças, elas, é, vamos supor, eu tenho amigas que estão tendo filhos agora, né? Então, tenho, por exemplo, sua irmã tem filhas pequenas, não bate com a idade dos meus, então Uhum. acaba que eu fico um pouco fora dos núcleos de amizades. Então, Hum, as amigas que têm filhos que são da idade dos meus são amigas bem mais velhas que eu, 10 anos mais velhas que eu. Então, os maridos já são muito mais velhos também, então é outra programação do que eu e o meu marido, né? Então acaba hum, que a gente fica um pouco sem núcleos fortes de amizade pelas idades dos filhos mesmo. Então acho que hum, a programação com filho, todo mundo casando, todo mundo noivando, todo mundo uhum, tendo o primeiro filho, isso ajuda, hum. né, a gente formar as nossas turmas. Então acho que tem um pouco esse déficit aí. É, mas eu acho que o que você tinha falado antes de gente, não entre nesses grupos de WhatsApp malucos, de todo mundo falando quais são as regras para fazer o quê, porque é muito estressante, isso é uma vantagem. Não, gente, e o que E eu ouço de gente que, assim, o filho acontece qualquer coisa, em vez de ligar para o pediatra, manda no grupo. Tipo, gente, pelo amor de Deus, liga para o pediatra. Você tem o contato do pediatra ou não? Não tô entendendo. você podia ser a pessoa desses grupos de WhatsApp que a sua resposta é Moderadora. essa: "O que que o pediatra falou? O que que o pedi antes do Google e do grupo de WhatsApp, o que que o médico falou?" Exatamente. Nossa, gente, Não, tinha SMS no máximo na minha época. Eu me senti velha sim. agora, Sim, mas não, tudo bem. para, não, para. Mas uma coisa que você tinha levantado também um pouquinho antes, Carol, que eu também vi isso se desdobrar no seu Instagram, foi quando, você perdeu seu pai, né, e eu acompanhei muito, todo aquele momento e, assim, eu fiquei muito grata pela sua generosidade no momento tão difícil de meio que compartilhar o momento cru, assim, meio que, sabe, de como estava acontecendo. Eu acho que imagino que ajudou muita gente, né, naquele momento. Qual que é a sua relação com pensar, né, no fim, assim, na nossa mortalidade, que tipo vai acabar, ou a perda do seu pai te aproximou um pouco mais de pensar, né, que o fim pode estar às vezes mais próximo, mais iminente do que a gente imagina? Sim. Assim, só para falar quem não sabe, assim, a morte do meu pai morreu no começo de 2021. Ele não morreu de Covid, ele teve um infarto fulminante que eu dou também um pouco a causa por causa do Covid, porque ele ficou muito isolado e ele estava com muito medo de ver todo mundo, porque ele não queria pegar Covid, porque ele achava que ele ia morrer do Covid. Então, acho que teve aí um pouco de intuição dele, que talvez ele imaginou que ele poderia morrer, talvez ele sentiu alguma coisa e
ele achava que era o Covid isso, e ao mesmo tempo ficar sozinho, ficar isolado, contribuiu, né, para uma tendência familiar mesmo da parte cardíaca, mas que estava sob controle e acabou escapando desse controle, né, nosso, e que na verdade acho que é isso que várias vezes a vida me mostra, né, muito, acho que mostra para todos nós, mas eu tenho essa atenção muito da parte do controle. Quando eu que encontrei o meu pai, então foi algo muito traumático, fiquei uns 3 meses assim para me recuperar, mas a parte do controle é algo que eu entendo, cada vez que a vida me mostra isso, eu entendo que eu preciso sair do controle, mas eu acho que é uma linha muito tênue da fé, de saber que tudo vai acontecer e a gente pode sentar e esperar, porque a gente não está no controle, e da proatividade, de que tem coisas que eu preciso fazer, e eu preciso me movimentar, e eu preciso ter uma iniciativa. Então, é uma linha muito tênue, cada um tem a sua linha, cada um tem a sua balança de quanto deve ter ter atitude ou esperar, né? Acho que isso é muito do balanço de cada um. Eu acho que é isso que a vida sempre me traz, então eu sempre olhei para esse lado, e ao mesmo tempo, a morte, para mim, ela nunca foi algo, talvez porque eu tive algumas perdas bem importantes na minha vida. Eu perdi o meu avô na mesma época que os meus pais se separaram, então foram 2 coisas muito intensas ali. Depois eu perdi 2 melhores amigos, uma das minhas melhores amigas quando eu era nova e um dos meus melhores amigos também quando eu era nova. Então eu me achava meio craque do luto, tipo assim, ai, tá tudo certo, a morte é só é uma coisa que todos nós vamos viver. Então eu sempre tive essa elaboração da morte, que eu vejo que tem várias amigas minhas que não tem, que elas têm meio pânico, assim, de falar disso, de pensar. E eu sempre tive, assim, gente, uma hora vai acontecer na hora que tem que acontecer. Eu sempre tive, assim, muito essa certeza de que as coisas acontecem na hora certa, principalmente a morte. Então, chega o dia e a hora, você não vai escapar. Então, eu acho que isso me acalma muito, me acalmou muito também com questão a perda do meu pai. E aí eu acho que eu levantar da perda do meu pai e usar isso a favor do outro, sempre que eu olho para o que eu posso agregar ao outro, eu ganho. E aí eu acabo que virou tipo uma ferramenta, né? Uma maneira de conduzir as minhas dores. Então, se eu tô sentindo dor, eu tinha 2 opções. Eu tinha ficar prostrada, ficar sentada, ficar deitada, ficar chorando, ficar em depressão, tomar remédio. Tinha essa opção. Ou eu tinha a opção de pegar tudo que o meu pai me ensinou de tão maravilhoso, toda a oportunidade incrível que eu tive de ser filha do meu pai, que meu pai sempre foi assim, eu sempre tive uma ligação muito forte com meu pai, sempre assim, era xodó, era meu amor, assim, amor da minha vida mesmo, referência de muitas coisas importantes para mim. E aí eu peguei isso e falei, bom, deixa eu usar tudo isso, usar o meu pai como um alerta de tudo para as pessoas. Então, vamos checar os corações? Vamos usar de alerta. Vamos olhar as situações dos 3 lados, que meu pai sempre falava, tem a história do um, do outro e a verdadeira. Então, vamos sempre olhar isso. Eu queria trazer à tona todas as histórias e os valores que o meu pai me passou, porque eu acho que essa é a maneira que eu tive de atravessar o luto e de ressignificar esse luto, né? No sentido de o que essa morte do meu pai veio me trazer, o que veio me ensinar. Então, se eu vou aprender, eu também posso passar para os outros. Eu acho que essa troca da gente querer ajudar o outro, ela faz com que a gente também cicatrize, né, as nossas dores. Então, acho que é muito... Acaba sendo um pouquinho egoísta, até no sentido de deixa eu ajudar o outro para me ajudar, mas eu falo que é um dos egoísmos mais importantes e mais positivos que a gente pode ter, né? O ser humano é interesseiro, o ser humano é egoísta, o ser humano tem uma série de sombras nele. Então vamos pegar essas sombras e usar para o lado bom. Qual que é o lado bom? É o lado da doação, de ajudar o outro, que é o lado que eu gosto e que eu escolhi fazer, né? Que eu tento fazer cada vez mais.
Isso é fantástico e é uma das coisas que me chama muito a atenção sempre na sua trajetória, é essa questão do propósito, né. Eu acho que sempre existe um propósito, sempre existe uma e você é uma incrível, assim, oradora, tipo, eu podia te escutar falando o dia inteiro, você Ah, devia estar no rádio, falando, porque isso é muito claro e é muito calmo e dá um conforto muito grande, né, para as pessoas. E eu acho que isso é uma mistura de talvez você desenvolveu, mas também tem um pouco aí de que você já tinha isso um pouco na sua vida, né. E no seu Instagram, que eu estava pegando aqui, que eu adoro ver, você fala, né, que o amor liberta e esta é minha religião. E eu adoro isso, eu penso pra caramba nessa frase. Como que você pensa, né, em todo o seu histórico que você já viveu com religião organizada, e a sua identidade que ficou tão, né, próxima de um tipo de religião organizada, como que você fez para forjar o seu próprio entendimento do que é religião para você? Gá, eu falo que a minha ruptura com a religião foi, que na verdade era uma entidade religiosa, uma instituição, né, religiosa, foi acho que a parte mais difícil da minha vida, de todos esses lutos, perdas, rupturas, separações e tudo mais, eu acho que a da religião foi realmente a mais difícil, porque envolvia muita coisa, envolve fé, envolve valores muito enraizados, né? Então, coisas, ensinamentos milenares, enfim, mexe, desestrutura muito. Eu acho que essa foi a maior desestruturação, assim, de Hum, identidade que eu tive que ter. E eu enfrentei isso com, assim, com muita coragem, eu acredito, e muita dignidade também, porque eu não expus as minhas frustrações e as minhas hum, decepções com a religião para que outras pessoas também, sabe, ficassem pensando em dúvida das suas crenças e das suas vidas. Então, assim, foi algo digno no sentido de não expor a ninguém, né? Nem a mim, nem aos outros que ouviam, nem as pessoas que estavam envolvidas comigo na época. Mas eu fiquei 7 anos, né? Eu vim de uma família católica, com um avô judeu, com uma uau! parte espírita e com um pai agnóstico, meio, às vezes, ateu, vai. Então tinha um mix muito bom dentro de casa, que sempre me fez uma pessoa, uma criança muito curiosa. Eu sempre fui, assim, super, hiper curiosa com questão à espiritualidade e à fé. Sempre foi algo que me brilhava os olhos e me brilha até hoje. Eu gosto muito de falar sobre espiritualidade, principalmente da maneira que eu vejo hoje, que eu acredito ser a maneira que eu sempre vi. Desde da minha infância, assim, quando eu tinha 9 anos, eu pedi de presente de aniversário a Enciclopédia das Religiões, porque eu queria conhecer Fantástico. todas. Ah, que sonho! A pessoa completamente, assim, fora da curva nesse aspecto, com certeza eu fui. Pedia pra, ao mesmo tempo pedia para minha mãe me botar no curso de etiqueta, tipo, tinha umas coisas assim que a Caroline, eu acho que essa é a parte boa de ser curiosa, né? Porque você acaba tocando em muitos assuntos, essa curiosidade te leva para saber um pouquinho de cada coisa, mesmo que você não seja especialista, né, em tal assunto. Eu gosto muito dessa diversidade. Eu acho que hoje, com esse mundo novo que a gente está vivendo, essa tecnologia toda que a gente tem, esses muitos acessos, eu acho que é algo muito atual, né? Hoje, Uhum. você poder não se rotular e você conhecer a muitas coisas, enfim. Mas sempre foi algo muito forte dentro de mim. E aí eu fui para a igreja evangélica, tive uma experiência lá de 7 anos muito intensa, porque eu sou uma pessoa que é intensa, que vai a fundo nas coisas, que não quer estar só por estar, não quer estar de fachada, quer se envolver, quer ajudar, quer aprender, quer, enfim, melhorar aos outros Uhum. também. Então sempre fui assim, nossa, o que a gente pode fazer disso? Vamos melhorar aquilo? Vamos criar um setor novo? Vamos criar um projeto assim? Então sempre foi muito, assim, gosto de ter essa criatividade e ter pessoas em volta que me ajudem a executar, né? E aí eu tive essa experiência de que eu, talvez também por ser muito intensa e ir muito a fundo nas coisas, acabei levando um tom um pouquinho maior do que outras pessoas, talvez, que já tiveram frustrações e decepções religiosas tiveram, né? E foi um tom gostoso, porque no fundo, ele me trouxe a minha fé e a minha essência, a minha comunhão com Deus
da forma mais pura que eu tenho hoje, né? Que Hum, não depende de outra, não depende de um rótulo de religião, não depende de uma igreja, não depende de uma pessoa, uma pessoa que está acima de mim. Então, eu vejo que acima, assim, eu vejo as religiões como iguais. Eu amo as religiões, eu amo as similaridades que elas têm. Eu acredito que as divergências que elas têm são muito parecidas e são divergências de épocas, de hum, lugares geográficos, de situações que aconteceram e traumas e vivências, experiências que eles tiveram naquela época, naquele momento. E, enfim, eu acho que eu vejo um raciocínio de cada uma delas, do desenvolvimento. Não sou especialista em nenhuma, assim, a fundo, mas o meu passear assim, em todas me deixou com essa sensação, e que hoje eu tenho que Deus, ele é amor, ele liberta, como eu escrevi ali, ele ama a todos nós. Essa coisa de que Deus ama uns e não ama outros, ou que hum, Deus está ali esperando você fazer tal coisa para aí então você ser abençoado, eu acho uma coisa pequena. Eu acho que é um Deus mais medíocre, é um Deus que hum. não é o Deus maravilhoso, lindo e amoroso e que nos perdoa e sempre nos perdoará, é, como eu acredito, entende? Então, para mim, assim, eu tento ser um pouquinho daquilo que eu vejo, que eu tenho a imagem de Deus, né? Então, como Deus Hum, é comigo? Poxa, Deus está o tempo todo me ajudando, Deus está o tempo todo conversando comigo, eu posso acessar Ele a hora que eu quiser, onde eu quiser, como eu quiser. Eu posso errar porque Ele vai... Não posso errar tipo, vou fazer isso aqui, vou errar. Não, eu posso ser perdoada dos meus erros porque Ele vai me ensinar com esses erros. Cada erro é um degrau que eu estou subindo, né, no entendimento sobre a vida. Então, eu tenho hum. essa visão um pouquinho mais, assim, vamos dizer, para alguns que não concordam, que gostam de uma coisa mais específica, mais né, enfim, mais detalhada e com mais regras. Eu sou a pessoa que não vê Deus com tantas regras como nós, seres humanos. Eu separo muito Deus e nós, porque a gente tenta ser igual a Ele, mas a gente nunca vai ser. Hum, Então, acho que isso ajuda nessa questão de humildade, de entender que, assim, o mais importante é que ele não faz a diferença entre pessoas. Para mim, quem está lá na China fazendo o que está fazendo, quem está no Japão, quem está na Índia, quem está na África, quem está nos Estados Unidos, o que estão fazendo, gente, se Deus olhasse só para uma religião, para um povo, escolhesse uma coisa, então o resto do mundo, que é a grande maioria, está tudo errado, está tudo hum. assim, vai ser falido, vai ser, assim, palavras tão negativas? Não, não vai. Deus olha o nosso coração e os nossos pensamentos. Deus não olha só quanto a gente ficou e o que a gente está fazendo ali àquela hora. Então, eu gosto muito dessa visão que eu tenho hoje, é o que eu passo muito para os meus filhos. Claro que tem alguns detalhes que eu puxo mais de um lado, puxo mais de outro na minha criação com as crianças. Então, eu sempre falo muito como as coisas cooperam para o nosso bem, porque como que Deus nos ama e a gente pode amá-lo também, né? Como que ele pode estar em primeiro lugar na nossa vida, como que a gente olha para ele e tenta fazer o melhor para a gente e para o outro. Acho que isso tudo envolve um pouco essa visão assim da espiritualidade como um todo, que eu enxergo hoje. Por isso que eu fiquei tão apegada à sua frase no Instagram, porque eu levei os meninos, né, a gente foi à missa na Páscoa, aqui numa igreja católica, e realmente, assim, eu achei que o padre usou aquele momento para falar mal de quem não estava na igreja, sabe. Quem não está aqui não, então vai acontecer isso, quem não está, e eu fiquei pensando, né, fiquei refletindo nisso, falei assim: "Poxa, um momento que, né, não é isso que eu quero que meus filhos levem dessa mensagem". Então, às vezes, eu acho que os seres humanos acabam confundindo a mensagem, né, ou fazendo algo que não é aquela mensagem que, como você explicou tão bem agora, que é o que a gente gostaria que, né, que as crianças pudessem pensar. Mas eu fiquei com isso, assim, engasgado na minha missa de Páscoa. Mas eu acho que a religião, como muitos outros assuntos que foram levantados, estão sendo abordados cada vez mais, a religião também vai ser um dos assuntos que vai ter que se reformar.
Ela não tá, não adianta você ficar com crenças antigas de outras épocas, de outros países, de outros povos. Não adianta você pegar essa crença que aconteceu tal época, tal dia, tal hora e trazer para esse mundo de hoje. A única coisa que a gente consegue trazer, que eu trago, é a graça, que eu acredito. Eu acredito em Jesus como formato de Deus que trouxe uma coisa que é isso que eu estou falando, do amor, da graça, do perdão, e as pessoas pegam isso e querem tirar. Jesus, então quem tem Jesus é bom, quem não tem é ruim. Não, sabe? Ele veio com essa ideia que é a essência de Deus, e é o que a gente tem que olhar hoje e falar, será que hoje, nesse mundo aqui tecnológico, será que é isso que Deus é o mesmo? Ai, não, mas Deus não muda. Não, Deus não muda, porque Deus é amor, Deus é vida, Deus é natureza, Deus é paz, Deus é perdão. Por que você vai rotular Deus como algo ruim? Deus não é ruim. A gente tem que arrastar esses atributos de Deus para hoje e ver quanto que isso pode fazer parte da nossa vida no formato que está hoje. Não adianta ficar pegando as histórias do passado, tudo bem, elas são lições, elas são incríveis, elas são cultura para a gente, mas será que funcionaria isso hoje, né? Gente, fica essa pergunta maravilhosa. Eu sei que a gente está quase no horário, Carol, e eu conversaria com você por mais umas 5 horas. Mas fala pra gente, então, antes da gente fechar, porque eu sei que você tá. Eu adoro que o nome da marca nova é Nini, porque eu chamo o meu Noah de Nini. Que lindo! E também era apelido de quem? Seu? Minha avó materna, mãe da minha mãe, que eu tenho um apego assim muito grande, sempre me chamou de Nini. Eu passei muitos anos da minha infância com a minha avó. Ela morava no Rio, né, carioca, e aí eu ia para o Rio ficar com ela. Minha mãe sempre trabalhou muito e ela é uma mulher assim super forte, muito espiritualizada também. Eu tenho muito dela em mim. E ela me chamava de Nini. E eu queria que a marca não tivesse o meu nome, né, mas que tivesse algo que eu pudesse relacionar a mim. Então é algo que não está explícito, mas está no subconsciente, assim, vamos dizer, no subliminar. Não, e as roupas são maravilhosas, fantásticas. Eu adoro ver todo o making of, tudo sendo feito. De novo, porque eu acho que a minha sensação, eu sou totalmente influenciada, tá? Por você, porque a minha sensação é que o que você coloca a mão, você leva muito a sério para fazer direito, para fazer de uma maneira justa, boa, né? Assim, que não vai ser feito meia boca, nunca. Então, eu acho que essa credibilidade que você tem com o seu público mostra muito também do porquê as pessoas querem ouvir você falando sobre várias coisas diferentes, porque você tem uma credibilidade muito grande, né, com seus seguidores, com a comunidade, e isso hoje em dia, né, é ouro. Mas fora então a Nini que a gente tem, quais são seus outros projetos para a gente ficar de olho? Então, a Nini, que no Instagram é @nini.sp, ela é uma marca de roupas masculina e feminina. A gente ainda tem um número pequeno de peças masculinas, mas a ideia é que a gente crie essas peças onde são genderless, né? Então são peças unissex que funcionam muito bem para um quanto para outro. Acho que Puxa, que legal. A parte do tamanho também é uma novidade, porque a gente tem o tamanho 32, como eu estava falando, eu não encontrava mais os tamanhos das crianças em marcas, nenhuma marca praticamente. E aí eu falei, gente, falta esse tamanho do Luca que veste 16, a Isabela que está no 14 indo para o 16 também, eles têm quase o mesmo tamanho. A gente precisa criar, então ela tem esse diferencial e assim, os tecidos são de muita qualidade, acabamento de muita qualidade. Eu sou uma pessoa muito crítica para isso, principalmente. E eu peguei é como, assim, isso daria um outro podcast, mas a gente pode fazer outro. Mas todo o meu conflito comigo mesma, ele veio muito baseado também na minha relação com a minha mãe, né? Então, a minha mãe trabalhou 30 anos no Dior, ela era a presidente do Dior na América Latina. Então, era uma businesswoman total, assim, era praticamente pai e mãe, referência de pai e mãe de trabalho, né? Porque ela tinha e tem essa vontade muito forte de fazer, de executar, de trabalhar, de criar. Então, eu vi a minha mãe trabalhando e aí eu saí fora total. Eu quis
fugir, aquela rebeldia que a gente tem na Uhum. adolescência de romper de fazer a ruptura com os pais, que é super saudável, parece que eu não rompi, mas rompi, rompi, mas rompi. Então, ficou ali uma coisa que ainda não tinha sido rompida de verdade, que era a ruptura saudável, né? Eu fiz Uhum. outras rupturas e não fiz essa. E aí chegou um belo dia que eu, né, com terapia e com desenvolvimento, com muita busca, eu vi que eu precisava amadurecer esse aspecto em mim, e aí fui atrás desse relacionamento com a minha mãe. E depois desse momento de conseguir, ufa, finalmente entender de onde vinha o conflito e aceitar, e hoje ter uma outra relação com ela, fez com que eu finalmente visse o que eu queria fazer, que era nada mais, nada Hum. menos do que eu vi ela fazer a vida inteira. Então, é uma Uau! forte, libertadora, e hoje, assim, é como se vou fazer 35, né? E é como se eu tivesse sido preparada para isso durante toda a minha vida, sabe? E eu não fiz antes porque não era a hora, não era o momento, e hoje é o momento, e assim, não é porque eu fui preparada que fica mais fácil, pelo contrário, é como se tivessem mais responsabilidades, tivesse mais coisa, e é como você falou, assim, eu olho para todos os detalhes, tudo passa por mim, eu tô lá o tempo inteiro, eu sou a primeira a ir embora, uma das primeiras a chegar e uma das últimas a ir embora, então assim, eu sou realmente uma pessoa, eu só não sou a primeira a chegar e a última a ir embora porque eu tenho uma equipe louca que quer ficar mais da conta, mas fora isso seria. Então assim, acho que ter enfim, esse conflito resolvido foi algo que fez com que a Nini viesse agora, né? Eu comecei a pensar nela no começo da pandemia em 2020 e acho que a pandemia toda contribuiu para eu amadurecer esse processo, essa ideia toda, e aí finalmente em agosto do ano passado a gente começou a trabalhar e estamos aí a todo vapor com 2 meses de vida. É meu bebê. Não tem mais É. projetos, Gabi. Chega. É a fundação que eu me dou, Sim. assim, uma vez por semana eu estou com eles, tenho minha vida assim ainda como presidente, como fundadora, que eu amo a fundação, e, enfim, eles estão andando muito bem sozinhos. A gente tem mais de 62 mil crianças atendidas em todos os estados do Brasil, então assim, é muito forte o que a gente criou, e ver o nosso filho andando sozinho, acho que é a melhor sensação da vida. Eu trago isso para tudo na minha vida, os meus filhos andarem sozinhos, fazerem suas escolhas com cuidado, com sabedoria, tendo em quem se apoiar também, tendo um ninho, né, um lugar de segurança para voltar se preciso. Acho isso tudo muito importante. E aí a Nini é meu bebê, é o meu filho que nasceu. O Eduardo fala, e se a gente tiver mais um filho? Eu falo, pera, que eu acabei de dar luz. Me dá uns anos aí para eu pensar. Eu tô no puerpério agora, me deixa, tô passando, tô no quarto trimestre. Exatamente. Essa Não, sensação. mas assim, eu vejo, né, e de novo, vendo tudo isso, porque eu acompanho com a Mica, né, também os lançamentos, eu acho impressionante a força aí de vocês, porque tem que ter um fôlego, né, para topar uma coisa que você cria, que você coloca no mundo, ter fôlego para tocar, para ter crítica, para melhorar, para fazer isso, fazer aquilo e continuar indo para frente, que não é para todo mundo, viu? Nem todo mundo tem essa estrutura. Eu acho assim, peso pesado. É verdade. Mas tem um versículo que eu gosto muito, que eu arrasto para minha vida todo dia, que é: não há nada além, a gente não recebe nada além do que aquilo que a gente pode suportar. Então eu falo, se a gente está Hum. vivendo alguma coisa que a gente acha que a gente não poderia, que a gente não vai aguentar, pensa que você vai aguentar sim, porque se está na tua vida é por um motivo, e é porque você consegue, você tem força para aquilo. É algo que eu Nossa, sempre falo. eu precisava ter escutado isso hoje, agora, Ai, de verdade. que bom, tô feliz. Isso encaixa muito, muito, muito. Mas, Carol, que prazer, que incrível poder conversar com você. Como eu falei, eu acho que adoraria fazer parte 2. A gente podia fazer um com a Mica também vir, e aí vocês falarem sobre lançar marca, empreendedorismo, Vou tudo isso eu amar, acho que ia ser demais. eu vou amar. Mas super obrigada. E eu vou te falar, a primeira vez que eu te conheci ao vivo, a gente estava Ah, em é? Las Vegas. Você lembra? Lembro, E aí lembro. você me contou uma história que quando eu não sei se foi o Luca ou a Isabela, um dos 2, que quando você começou a ter contração e você ia para o hospital, você tomou banho, lavou o cabelo e secou o cabelo antes de ir. Tirei o Foi para os esmalte da 2? unha, da Tirou o Bela. esmalte da Bela.
E aí, quando eu fui ter o Jack, eu comecei a ter contração 3 da manhã, falei: "Espera aí", daí eu fui, tomei banho, lavei o cabelo, segui o ca e eu pensei em você, eu falei assim: "Eu lembro da Carol Celi Maravilhosa. falar isso", e eu lembro de eu pensar muito que eu queria lavar meu cabelo antes de eu ir para o hospital, porque eu Sim. não sabia quanto tempo eu ia acabar ficando lá. Sim, exatamente. Porque foi muito isso da Isabela, foi um susto, mas eu entrei no hospital e aí eu saí do hospital e parou o trabalho de parto, aí eu fiz até a mão depois que eu saí do hospital e voltei de novo. Não, eu falei, gente, eu não vou ter parto, todo cabelo todo sujo, toda atrapalhada, não, isso não me merece. Gente, eu Mas adorei, eu que adorei. bom E que eu assim, ajudei. a minha piada no meu Instagram é sempre, né, a minha questão com lavar meu cabelo. Tô sempre Pra mim lavar meu cabelo é sempre eu tenho que anunciar pra todo mundo: "Não sei o Um que eu vou tomar, drama. vou lavar o cabelo", sabe, é o drama. Então pra mim foi muito importante essa sacada de lavar o cabelo antes do parto. Mas Ah, adorei, de Carol. nada. E olha, adoraria a visita de vocês aqui em Boston também, quando Nossa, vou amar. estiverem. E assim que eu chegar no Brasil, eu já vou atrás das minhas ninis, tá Vou legal? amar. Porque Eu eu tô vou te amando. mandar coisinhas para você olhar e vou amar ver você usando. Parabéns pela sua vida, pela sua toda a experiência que você está passando, tanto você com seu marido, você profissionalmente e você com seus filhos. Eu sei como é um pouquinho de como é criar os filhos longe da família, longe das nossas raízes. Mesmo que você fez raízes aí, tem um mix de raízes aí, Com mas certeza. não é Não. fácil. Parabéns pelo que você está construindo. E tô aqui, sempre à disposição, vou amar. Foi uma troca, uma delícia falar com você. A boca mais perto do nosso ouvido é a nossa, então com certeza tudo que eu falei serve primeiro para mim do que para qualquer outra pessoa. Olha só, viu? Sabe o que você devia fazer? Talvez você devia fazer um livro. Eu sei que você não quer outro projeto, mas assim, frases, dizeres, motivações diárias, alguma coisa, sabe? Que eu Tá, abro assim no dia. O que que a Carol falaria sobre isso? Daí eu abro e leio. adorei. Eu vou pensar nisso, pode deixar, vou lembrar. Adorei. Mas olha, ótima semana, adorei nossa conversa. Super obrigada. Também amei. Um beijo grande para você e todos que nos escutaram. Beijo. Beijo, obrigada. E aí, pessoal, gostaram? Ah, eu amei. Toda vez que eu escuto, eu aprendo novas coisas, né? E nesse episódio, eu gostei muito de várias sacadas da Carol, especialmente é interessante saber, né? Ela com essa questão de maternidade, né? Tendo filhos que são mais velhos do que os das amigas dela agora, mas também trazendo essa maturidade na ideia de maternidade. Eu fiquei pensando, eu guardei isso comigo. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, vão lá no nosso Instagram, Uma Estrangeira Podcast, ou mandem e-mail pra gente no estrangeirapodcast@gmail.com. Tá legal, pessoal? Se cuidem, boa semana! Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.